Boa noite a todos, bem-vindos e para todos também que assistirão depois. Meu nome é Fabíola e eu participo do projeto Síntese desde abril de 2019. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso processo seletivo, o que é um pitch, e a gente vai ter abordagens diferentes desse nosso processo seletivo. Essa é a nossa terceira e última live do nosso circuito, que na primeira live a gente falou um pouco sobre o projeto, falamos mais das nossas iniciativas, o porquê de ter surgido e como foi nossa jornada até então, nossos desafios e nossas conquistas. Na nossa segunda live falamos sobre como iniciativas estão a caminho de se tornarem empresas, que surgiram, né, no projeto Síntese e agora estão se caminhando para se tornar algo maior. E elas estão todas salvas no nosso perfil, disponíveis para todos assistirem. E agora estou com o nosso querido professor e orientador do projeto também, Jacques Dias. Eu vou passar a palavra para o senhor. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabi. Boa noite a todos. Bom estar com vocês aqui para esse bate-papo. A gente deve falar sobre o processo seletivo. Processo seletivo para você também, você que tem gostado e gosta do tema, gosta da ideia, poder também ser um membro, né? Fazer parte da equipe do projeto Síntese. E aí, dentro desse contexto, vocês vão entender exatamente essa relação do que isso tem a ver com o pitch. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa ferramenta, sobre essa forma de apresentar uma ideia. Porque a gente vê, né, que ultimamente, né, tem sido uma ferramenta muito boa a gente saber desenvolver um discurso, tanto para vender ideias quanto autopromover, né, se autopromover. Então, o nosso processo seletivo ele vai ser aberto às inscrições a partir de semana que vem, dos dias 22 ao dia 5 de março. E vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Estamos abrangindo nosso processo seletivo não só para estudantes da FAT, mas qualquer um interessado que esteja estudante em instituição de ensino superior. Então, nesse período, do dia 22 ao dia 5 de março, é o período para mandar o currículo e histórico para o nosso e-mail que está no link da bio, que é o síntese@fat.erg.br. E essa é a nossa primeira etapa eliminatória. Vamos analisar os currículos e o histórico de cada um. E na segunda etapa, nós vamos fazer essa entrevista onde a gente vai analisar o pitch de cada um dos inscritos, que é basicamente eles venderem a ideia deles, se eles tiverem alguma novidade, alguma sugestão. E a gente vai falar sobre isso, como desenvolver isso. E esse pitch pode ser tanto ao vivo, na nossa entrevista, ou mandando vídeo, se você quiser, durante a entrevista, passar um vídeo gravado de você ter feito esse pitch. E esse resultado dessa primeira etapa eliminatória vai ser enviado um e-mail para os selecionados no dia 9 de março, para depois a gente realizar a etapa de entrevista dos aprovados dessa seleção entre os dias 10 e 12 de março. E o resultado final da nosso processo seletivo será divulgado no dia 15. Esse, assim, falei bem por cima. Não sei se o professor vai querer complementar alguma informação, ou se eu falei alguma besteira. Não, nenhuma. A ideia é essa mesmo, né? Esse projeto de extensão ele tem várias ramificações. E a gente está sempre aberto a novas propostas de trabalho dentro da grande área, né?
projeto Síntese se propõe a trabalhar com resíduos sólidos. Está lá o nosso copinho do Síntese que não deixa a gente mentir. Então, dentro dessa grande área, você de repente tem uma nova ideia, algo que a gente ainda não desenvolve, de repente você tem uma boa ideia. Então a gente quer ouvir você também. E a gente quer ver a sua capacidade de se expressar a sua ideia, defender uma proposta. E essa é a segunda etapa, como foi colocado, né? A primeira etapa, algo mais simples, você vai só enviar para a gente currículo histórico, pelo e-mail do Síntese, síntese@fat.erg.br. A gente vai coletar, fazer uma seleção, e aí chamar os candidatos selecionados para uma entrevista e uma apresentação. Então aí nós entraremos em contato com você pelo e-mail, que vai estar no teu currículo, ou teu celular, e aí a gente faz o contato, marca um horário que seja comum, de comum acordo, e aí você vai ter um tempinho, a gente vai dar um pouco mais dessas regras do jogo. Eu vou falar hoje sobre o pitch, exatamente para já te preparar para esse segundo momento da seleção, onde a gente vai ver a sua apresentação, o seu pitch. Bem, perguntas, né, que são relevantes, né, para agora nesse processo seletivo. A gente está fazendo o processo seletivo porque, como o Jacques comentou, que a gente quer ampliar nossa equipe, trazer mentalidades diferentes, ver quem tem contribuições para acrescentar nossas iniciativas e continuar, tocar o nosso projeto, continuar com o que a gente já tem feito e com a nossa nova visão. Falamos na nossa primeira live que queremos, já que estamos à distância, longe do polo, queremos fazer algo envolvendo bastante pesquisa, tentar desenvolver tecnologia em cima de bastante embasamento de pesquisa. Então, é isso de querer novas pessoas para renovar, né, novas áreas do nosso projeto e continuar nossas iniciativas que já estamos fazendo, né. E o que o projeto, assim, traz para os participantes? Eu, assim, pessoalmente, mudei muito a minha mentalidade de como lidar com resíduos e pensar de forma mais sustentável, porque a gente tem que ter nosso impacto, que é relevante, né, como falamos também na primeira live. E também, né, é muito enriquecedor para o nosso currículo ter um projeto de extensão com tanta atuação em diferentes âmbitos. Eu acho que vale super a pena, tanto das formas burocráticas, assim dizer, né, porque conta com horas complementares e é bom para o currículo, mas também é muito engrandecedor para nós, como seres humanos, e desenvolver novos jeitos de pensar. A gente tem que exercitar muito a nossa criatividade para arranjar soluções acessíveis. É bem legal, é muito, muito bom participar do projeto, de verdade. Posso dar um adendo? Aliás, para quem está entrando na live e não é da comunidade, a gente está falando de FAT, de UERJ. FAT é a Faculdade de Tecnologia. E eu sou professor lá na Faculdade de Tecnologia e também sou um dos professores que fazem parte do projeto Síntese. Então, como professor, posso dizer para você que uma formação de excelência no ensino superior passa por muitas atividades que são feitas fora da sala de aula. E o projeto Síntese é uma dessas. É uma tremenda oportunidade de você conciliar tudo que você aprende e colocar a mão na massa, executar tarefas. Então, nós temos projetos como os que já foram apresentados nas últimas lives, e vocês podem entrar nos nossos canais para dar uma conferida, desde compostagem a um biodigestor, geração de biogás, e em tudo isso, no nosso curso, são cursos de engenharia que a gente tem na Faculdade de Tecnologia, você tem uma tremenda oportunidade de colocar todos os seus aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você viu nas várias matérias em prática. E esse processo faz muito sentido com o que a gente quer. Como vocês viram na última live, a gente já teve 2 grupos de alunos que passaram pelo projeto e pré-incubaram uma das ideias. A ideia de pré-incubar
é você transformar aquela ideia em negócio. E aí esse também já é uma boa ponte para a gente falar um pouco desse processo seletivo, onde a gente vai pedir que vocês façam um pitch. Porque tem exatamente isso, a gente quer que desse projeto possam se desdobrar várias ações. Algumas dessas ações podem ser boas para o campus, né, como lidar e usar o próprio campus universitário como um belo campo de prova, para a gente colocar em teste tudo aquilo que a gente tem pensado e pesquisado. Mas por que não ser também um nascedouro de ideias e um nascedouro de negócios, um nascedouro de empresas? Por que não? Né? Então, tudo isso tem acontecido e vai ser um prazer a gente ter nossos alunos da FAT e, aliás, reforçar que esse processo seletivo, como ele é um projeto de extensão universitária, ele se destina a alunos de nível superior. Mas ele não está só preso à nossa unidade, à Faculdade de Tecnologia. Inclusive, a gente tem crescido muito nesse mecanismo, né, de reuniões online. Essa é a vida, desde 2020, de todo mundo. Então, a gente entende que a gente pode ampliar o nosso espectro de atuação com outros alunos, com outros interessados no projeto. Então, aproveita esse processo seletivo. Você pode ser de uma outra área, uma área que não diretamente é relacionada à engenharia, mas tem muito a contribuir. Hoje, qualquer grande problema, ele não vai ser solucionado por uma única área do conhecimento e um único super especialista. Você vai precisar mesclar várias cabeças, várias formações para dar boas respostas. Então, esse é um pouco da nossa ideia, a nossa ambição, a nossa expectativa é ter diferentes cabeças, diferentes formações e ótimas ideias para a gente trabalhar em cima desse grande tema. Diz aí. É isso mesmo. Não, e ainda mais como a área de resíduos sólidos, que assim, é um universo à parte, porque tem muitos segmentos que envolvem muitas áreas diferentes. Então, se é uma área que interdisciplinar, resíduos sólidos, o gerenciamento deles. Então, acho que... Se você chama o seu lixo de lixo, você não sabe, mas ele é fonte de energia, ele pode ser um mundo de possibilidades, né? A gente sonha no futuro em ter uma espécie de biorefinaria. Aliás, uma outra live a gente vai falar talvez exclusivamente sobre esse tema. Mas você pode dar uma pesquisada, dar uma fuçada lá no que a gente tem feito, para você, inclusive, ter ideias e poder trazer um pouco da tua cabeça, da sua ideia para complementar a gente. Desculpa aí te interromper. Toca aí. Imagina. Assim, perfeitas colocações. Eu acho que agora a gente já pode começar a falar sobre pitch. Como é que a gente elabora, o que é, onde vive, como se alimenta. Chamar o Sérgio Chapelin. Então, pitch. O pitch, só para a gente encaixar, ele vai fazer parte de uma segunda etapa. A primeira etapa, só para resumir de novo, né? Bater nessa mesma tecla. Você vai mandar currículo e o seu histórico, né? Coisas típicas de aluno de graduação. E numa segunda etapa, você vai ser contactado por nós e a gente vai marcar entre os dias 10 e 12 uma entrevista online. E aí, também online, você vai fazer o seu pitch. Então vamos falar de pitch. Pitch é uma apresentação rápida. E ela tem uma ideia e um foco muito claro. O foco é convencer. A ideia é gerar convencimento, é convencer alguém. Então, inicialmente, aí, os americanos são mestres em pitch, né? E a ideia era convencer e vender algo, vender um produto. Então, esse é um jargão e é um termo que está sendo muito usado na área de negócios, de business, e é um termo muito usado principalmente por esses negócios que estão iniciando. Então, nesse mundo aí das startups e tudo mais, esse é um jargão extremamente comum. Já tem se tornado também nas empresas, às vezes você tem uma reunião
e o cara, hoje quem vai trazer o pitch, quem vai apresentar, quem vai trazer uma ideia que vai ser debatida, alguma coisa assim, fica sobre a responsabilidade de alguém. Uma outra situação em que essa palavra e essa questão de apresentar um pitch, de fazer um pitch, tem aparecido bastante são nos processos seletivos. Então, em várias empresas, o candidato tem sido chamado a apresentar e fazer um pitch. Aí tem uma característica mais pessoal. Mas, no fundo, em todos eles, no fundo, tem uma estratégia de convencimento. Uma forma clara, objetiva, uma apresentação muito rápida, tem que ser densa, né, no sentido de muita informação em pouco tempo, com o objetivo de convencer alguém. Então, no mundo dos negócios, pode ser convencer um investidor. Então, quando a gente está falando de startups, alguma coisa nessa linha, se aplica muito mais a essa situação em que você quer convencer um investidor, por exemplo, a angariar. E a gente tem visto que isso é fundamental hoje em dia. Eu sou professor, estou acostumado a dar aula, sou pesquisador, então a gente tem, né, se embrenhado em assuntos, pesquisado, procurado estabelecer causa e consequência, entender fenômenos. Mas cada vez mais a gente precisa ter capacidade de apresentar resultados para outros. Então, como pesquisador, muitas vezes a gente precisa convencer investidores a investir na nossa pesquisa. Sejam agências de fomento, normalmente ligadas ao governo, ou empresas. Então, como professor, claro que é bom e faz parte hoje em dia fazer um pitch. Os alunos eu diria que os bons cursos hoje em dia dão diversas oportunidades aos alunos e alunas ao longo das disciplinas defenderem ideias, defenderem projetos e fazer isso de uma maneira próxima a que seja esse formato de pitch. O pitch do nosso processo seletivo, ele tem muito mais relação com o que seria esse pitch pessoal, né? Um personal pitch, alguma coisa assim, com esse foco como se a gente estivesse numa empresa, no RH, de você ser selecionado para fazer parte, né? Como colaborador naquele projeto. Então, um pitch nada mais é do que isso. Então, por exemplo, tem vários termos e vários jargões que caminham. Você tem uma comparação de diferentes tipos de pitch. A comparação que eu mais, forma de classificar, mais usual, é de acordo com o tempo. E o pitch pode ser tão pequeno como 30 segundos, como 1 minuto. Né? Então, tem aí um pouco, talvez, de lenda, de histórias em torno dessa questão do pitch, que é o elevator pitch, é um pitch de elevador. E a ideia é que durante uma conversa rápida de elevador, você está no térreo, subiu, entrou um grupo de pessoas, foi até um determinado andar, naquele tempo você tinha que bater um papo rápido e convencer alguém a comprar algo ou a assumir a sua ideia, investir na sua ideia. Esse é um pitch de elevador. Né? E é uma classificação muito mais baseada em tempo. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Se você usa um material de apresentação, se você usa um PowerPoint, algum desses programas muito usados para facilitar uma apresentação, você pode ter um deck pitch, que é um pitch que usa apoio de um painel, né? Algo nessa linha. E aí você tem vários outros jargões. Então, talvez antes de falar de dicas para o pitch, e ainda falando um pouco sobre o pitch, vamos traçar algumas linhas gerais. E aí eu gostaria de, talvez, bater nessa tecla do tempo. A palavra-chave do pitch é objetividade. Objetividade e clareza talvez sejam pontos-chave. E objetividade está ligado ao tempo. Você não pode perder tempo para falar daquilo. Então, por exemplo, a gente tem pitches que podem ir de 1 minuto, 3 a 5, 10 minutos, 20 minutos. Mais do que isso, é uma grande apresentação. É um outro tipo de apresentação. Na linha de um pitch, né, que é muito denso, condensado, se você tiver um pitch de 1 minuto, o seu foco é totalmente objetividade. Quais são os tópicos de um pitch de 1 minuto? Imagina isso, você lá no elevador, naquela historinha do elevador, tendo que, em alguns segundos, passar toda uma ideia. Então o foco e os principais tópicos associados são qual é o problema, qual é a solução que você apresenta,
qual é o público, qual é o diferencial da sua solução. Porque você tem que, com isso, convencer alguém. Né? Não vai ter material de apoio, normalmente é você, é o seu carisma, são as suas ferramentas pessoais para também apoiar o seu discurso e cativar aquele a quem você quer convencer. Se você já tem de 3 a 5 minutos, e aí o nosso pitch vai ter um tempo máximo de 3, então a gente está na linha desse de 1 minuto, de alguns segundos e um plus de mais 2 minutos. Então, indo de 3 a 5 minutos, você tem já alguma capacidade de, nesse tempo, aprofundar um pouco os dados. Então, além da objetividade, você já consegue acrescentar, dar mais dados para o seu ouvinte. Né? Então, você pode, além dos pontos, né, pontos principais, qual é o problema a ser atingido, qual é a solução, qual é a resposta, qual o produto que você tem, e qual o diferencial dele, qual o público a que ele se destina. Você pode acrescentar, falar um pouco mais da equipe, do crescimento, do mercado. Então, com 3 a 5 minutos, você tem condição de descrever um pouco mais isso. Já dá para se pensar em usar outras ferramentas de apoio. Então, um PowerPoint, se isso for possível, um gráfico, uma figura, isso já claramente faz parte como ferramenta nesse tempo. Né? Em horizontes ainda maiores, de 10 minutos, aí sim, você pode ter um material de apoio de mais qualidade associado, porque você vai ter mais tempo, e aí você pode elaborar muito mais plano de negócio, projeções financeiras, qual a expectativa de resultados e quais os impactos você vai atingir. Então vejam que à medida que o tempo, você tem mais tempo para apresentar, você pode ir acrescentando camadas de informação que são importantes para o convencimento. Se você tem aí algo em torno de 20 minutos, a gente pode pensar em claramente usar outras ferramentas. Você passa a ter um objetivo bem diferente, porque aí o seu objetivo passa a ser manter a atenção. Então, no mundo dos pitch, 20 minutos é uma novela. É uma novela de 300 capítulos. Entendeu? É muito tempo. Então, 20 minutos, o teu foco agora já passa a ser manter a atenção do seu ouvinte. Então, sim, aí passa a ser muito importante qual o tipo de material de apoio. E você tem tempo para elaborar uma narrativa e trabalhar muito bem uma narrativa. Então, um pouco de tudo isso que eu falei tem a ver com a parte principal de um pitch, que é a objetividade. O fato do tempo tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Né? Então, essa questão do tempo, a primeira coisa que você tem que se perguntar num pitch é quanto tempo eu tenho, e você sempre se perguntar, bem, o que eu quero passar, o que é fundamental passar para aquele meu ouvinte, para aquele a quem eu quero convencer. Alguma dúvida? Alguma coisa? Se vocês tiverem também, podem jogar aí, postar alguma pergunta, alguma questão que a gente também levanta, pode tratar e levantar esse debate. Isso me lembrou que eu participei de um processo seletivo e tinha tanto o pitch pessoal, da gente falar, né, a nossa jornada e tudo mais, e também depois a dinâmica de grupo envolvia o pitch de apresentar uma ideia inovadora. Tudo desenvolvido ali na hora. Aí eu achei interessante porque em grupo isso mostra como tem pessoas que vão ser mais líderes, né, e ser mais dispostas a falarem e darem esse discurso conciso, que é um pitch, de forma espontânea até. Eu achei interessante nesse processo seletivo e me lembrou. Tem uma coisa ligada ao pitch que é um exercício muito bom. Né? Se você quer apresentar uma ideia sua, o sua pode ser de vocês, né? De um grupo também. Você pode estar ali representando um grupo. Mas independente do número de pessoas envolvidas, você está apresentando a sua ideia. É um ótimo exercício de autoconhecimento. Então, só quem é extrovertido, você tocou nesse ponto, será que só quem é extrovertido faz um bom pitch? Não é fato isso. Você pode trabalhar, inclusive, essas questões, às vezes quem é mais quieto, mais introvertido, e treinar e fazer um bom pitch, um excelente pitch.
Porque o pitch tem fundamentalmente, quanto mais curto ele for, mais ligado ao conteúdo, ou seja, o quão bom aquele pitch foi, ele vai estar mais diretamente ligado ao conteúdo que você quer passar. Se a sua ideia é boa e se você acredita nela, esse é um primeiro grande ponto. Você, obviamente, tem que acreditar. Qual é o bom vendedor que não acredita no seu produto? Isso é a aula número 1 de qualquer curso de vendas ou de qualquer preparatório para vendas. Qual é o bom vendedor que vai estar triste, falando, olha, realmente isso aqui... Não, o bom vendedor ele está animadaço, ele está super afim de te passar aquilo como solução dos seus problemas. Então, tem algo muito ligado ao pitch que pensa nos pontos fortes. Tá? Parte do autoconhecimento, então, você numa linha de um pitch pessoal para se mostrar como pessoa dentro de um processo, você pode pensar, por exemplo, nos seus pontos fortes, em características e valores que você tem, que vale a pena você passar isso numa estratégia de mostrar você, né? de convencimento. Tem uma ferramenta que é o storytelling, que entra exatamente nesse ponto. Então, muito mais aplicado, embora você possa aplicar essa mesma ideia a um produto, tá? A um produto e a uma ideia, a um conceito. Mas do ponto de vista pessoal, muitas pessoas usam essa ferramenta e você pensar em alguns fatos ou histórias ou eventos que são relevantes ao longo da sua trajetória. Pode ser da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica. Podem envolver fatos de cunho pessoal, mas sempre fazendo uma conexão com o que aquilo produziu em você, o que aquilo gerou em você. Quais os valores aquela história evidencia acerca da sua pessoa, acerca de você. Isso é muito legal. A gente tem uma aluna nossa, foi aluna, já se formou, ela passou, foi um processo seletivo pesadíssimo. Começou um processo seletivo com 24 mil pessoas, era algo dessa ordem. Então, muita gente para ser selecionada, e na entrada do processo seletivo, você tinha que enviar um projeto, se eu não me engano. Então, vejam, é algo até semelhante ao que a gente está fazendo. Como eu disse, as empresas estão fazendo uso desse tipo de ferramenta. E em alguma etapa desse processo, ela tinha que falar dela, ela tinha que se apresentar e fazer um pitch, mais ou menos nessa linha de um pitch pessoal. E ela usou uma ferramenta sensacional, que ela foi trocando de camisas. E as camisas, algumas camisas estavam ligadas a eventos, camisas ligadas a momentos da vida dela. E é óbvio que tinha uma mensagem muito clara por trás quando ela tira uma camisa e mostra a mensagem daquela camisa. Ela usou um objeto ligado a ela, ela está mostrando que ela sempre vestiu a camisa, o que é um conceito e é um valor a ser passado. Eu visto a camisa. Quando eu estou envolvido com algo, eu realmente estou envolvido com aquilo. Então, veja, um pitch pode ser algo extremamente dinâmico. Você pode usar uma ferramenta, uma camisa. Eu estou com uma camisa que tem uma mensagem. Business making difference. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que da universidade saiam pessoas e negócios que façam diferença. Está lá uma camisa que é importante, porque é da UERJ, é da instituição onde ela está lá colocando a energia dela. E aí, você pode usar uma camisa, você pode usar uma foto, você pode usar um elemento qualquer? Sim, claro que você pode. Tem um pitch que eu estava assistindo, que foi ganhador de prêmio, blá blá blá, e ela levou uma batata na mão. Só que o produto dela tinha tudo a ver com batata. Então, ela levou uma batata, e uma vez que o produto estava associado a uma página que vocês podem dar uma seguida, chama Startse, e aí conta algumas histórias e tem alguns exemplos. Tinha lá uma história, um pitch, e ela começa segurando uma batata. Então, vejam, a criatividade e a dinâmica, o importante você tem que passar informação que convença, convença aquele seu ouvinte. Eu falei dessa ferramenta do storytelling. Tem algo que você tem uma dica. A dica número 1 é a objetividade. Se eu pudesse falar de dicas para um pitch. A dica número 2 é estude o seu público. Entenda. Você pode usar um mecanismo de se fazer perguntas.
O que é fundamental ao passar? Quem é o meu público? A quem eu quero convencer? Eu quero convencer esse público de quê? Então, eu preciso conhecer. Isso é um trabalho, você pode até usar como ferramentas que se usam para desenvolvimento de produto, ferramentas que se usam para planejamento estratégico, para plano de negócios. Eles passam por etapas em que você tem que entender a dor do seu cliente, você tem que entender a demanda. Isso é fundamental. Então, conhecer a si mesmo e conhecer o seu público, nesse caso, é fundamental. No que toca um pitch, você saber que dor, que demanda você atende é importantíssimo. O seu produto atende a essa demanda? Né? Nesse desenvolvimento de trabalho, são perguntas que são fundamentais de serem respondidas. Existe uma ferramenta que é muito útil, é muito usada em pitches, que é de você criar uma persona. Ela vai um pouco nessa linha. Uma vez que você entendeu qual é a demanda, qual é a dor, você cria uma pessoa imaginária, mas que ela com a experiência daquela pessoa, que você vai, por exemplo, pode descrever na sua apresentação. Ah, aquele é o Joãozinho. O Joãozinho vive isso, isso e isso. Tá vendo? O Joãozinho passa por isso. E aí você descreve um pouco do problema daquela persona. E você facilita com que o seu público se identifique com o problema, com a situação que você quer convencer, que você quer passar. Então vejam que existem ferramentas, você pode dar uma procurada, se você procurar sobre pitch, sobre apresentação, e tem aí outros assuntos correlatos, e que você vai fazer muito bom uso dessas ferramentas para contar uma boa história, fazer uma boa apresentação de convencimento. Essa coisa do criar uma persona é uma ferramenta muito útil para você entender o problema real vivido por aquele público que você quer atender e você conseguir, aí olhando uma apresentação, criar identificação entre o seu público e o problema. E aí descrever o problema é algo muito positivo, porque o seu produto, a sua ideia está associada àquele problema. Ela se presta a resolver, a dar uma solução. E aí essa é uma outra parte obrigatória do seu pitch. Então, se eu pudesse dar uma terceira dica, e aí com um pitch pequeno, aí como o nosso, de 3 minutos, você entender bem o seu público, né? E aí ligado a isso, de novo, objetividade, qual é a linha lógica de argumento, né? Eu tenho o meu público, eu vou apresentar para eles, no caso de um processo seletivo, como eu posso colaborar, qual é a minha vivência, qual é a minha experiência, como elas contribuem, por exemplo, para o desenvolvimento do projeto Síntese. E uma terceira dica é clareza. Então, estabeleça, essa coisa da linha lógica, estabeleça muito claro na sua mente, organiza aí como é que vai ser a apresentação. Qual é a dor, qual é a demanda, qual é a solução, qual é o seu produto, né? Qual é a dor, o que você atende, o que você pretende resolver, qual é a solução, qual é o produto que você tem. Talvez o produto seja você, a sua atuação, mas enfim, o que você se propõe, né? O que você traz, qual é a sua colaboração para isso. E qual é o resultado, né? O que se espera, qual é o benefício, o que esse produto vai trazer de bom, o que ele vai proporcionar à sua vida. Então, muitas vezes você vai comprar um aspirador de pó robô. Isso está na moda hoje. Mas o que ele proporciona a você? Ele proporciona para você descanso, de você não ter que ficar se abaixando. Então, de repente, a pessoa pode mostrar que a tua coluna vai sofrer muito menos. Que você não vai ter que se dar o trabalho de pegar uma pazinha e vassoura. E que você não tem que se preocupar em que horas, você pode programar. Então aquilo te dá tempo. Qual é o benefício? Talvez o benefício seja o ganho de tempo, o ganho de qualidade de vida, uma série de outras questões. Não ligadas diretamente ao produto, mas são consequências do uso daquele produto. Então, a clareza que eu estou colocando é você estabelecer pelo menos esses 3 pontos principais. Dor, solução, benefícios.
e estabelecer isso de maneira muito clara. Se você tiver pouco tempo, o que você tem que se concentrar? Você tem que se concentrar nisso. Se você tiver mais tempo, e aí você olha o pitch sempre dessa maneira, qual o tempo que eu tenho, qual a mensagem que eu quero passar. Aí você pode trabalhar planos de negócios, expectativas. Por exemplo, tem algo muito importante que é uma argumentação muito forte em torno do seu produto. Seu produto foi testado, ele foi validado. Então, tá lá, no desenvolvimento de produto, você estuda essas ferramentas. Como é que você valida a tua solução? Tá? Se ela foi bem validada e você tem tempo para isso, talvez seja algo importantíssimo de entrar no seu pitch. Então, o seu produto é muito específico para um determinado público. E você testou junto a esse público. E obteve essa resposta. Então, como estratégia de convencimento, por exemplo, de um investidor, você mostrar mais detalhadamente a sua validação, qual é o seu plano de distribuição, qual é o seu plano de negócios, as finanças ligadas a esse plano de negócio, qual o retorno, tudo isso que você espera, se esse negócio é escalável, escalonável, né? São conceitos ligados, né? Se você pode, com muito pouco recurso, ampliar o ganho, ampliar a receita tremendamente. Então, tudo isso tá ligado. Todas essas coisas têm que entrar. Aí é o binômio de objetividade ligado ao tempo. Você tem que ser objetivo e isso significa fazer ótimo uso do tempo. E é importante ressaltar assim, que nós adotamos essa mudança, né, nesse processo seletivo para realmente trazer um pouco da experiência de processo seletivo, às vezes, de empresas, para a nossa realidade também estudantil, introduzir esses conceitos que são tão importantes carregar assim, para a vida. Então, é uma oportunidade de vocês também exercitarem as suas habilidades interpessoais. Então, tem um negócio que são essas, você falou de habilidades pessoais, essas soft skills, né, que são coisas que tem a parte hard. A parte hard é aquilo que você aprendeu dentro de sala de aula, então você sabe isso, sabe aquilo, mas tem essa parte soft ela é mais subjetiva. E aí, como é que você vê se alguém tem um bom nível de conhecimento? Também se vê, ao fazer o pitch, você analisa se além de ter conhecimento, se ele tem uma boa capacidade de comunicar a sua ideia. Então, capacidade de comunicação, quando é um projeto em equipe, bem, você também tem condição de mostrar se houve um trabalho e a importância de cada membro da equipe. Quando você tem tempo e é algo maior, isso é um ponto importante. Então, o pitch é uma oportunidade de vocês mostrarem os pontos fortes de vocês. Por mais que a gente fique nervoso, é algo que vale a pena. Aliás, para o nervosismo, 2 sugestões. Olha o resultado, olha aquilo, o potencial, aquilo que você pode receber, né? E quando você olha para a linha de chegada, te dá vontade de dar um sprint, te dá vontade de vencer o medo, te dá vontade de vencer o nervosismo, quando você olha o prêmio que você pode receber. Então pensa no que você quer, naquilo que você quer atingir, e treina. Né? O outro segredo para vencer o nervosismo é dar uma treinada. Né? Então, se era uma reunião online, você pode colocar os pontos-chave num papel aqui, do lado do celular. Claro que você pode, se é uma reunião online. Numa reunião ao vivo, você ficar com o papel na mão brincando com ele, não é muito legal, não. Mas o treinar vai te fazer até ter capacidade melhor de improvisar. Então, se numa hora você perdeu uma conexão ali de ideias e tal, mas se você tem muito conhecimento, você treinou acerca do assunto, você consegue lidar bem com isso, você consegue improvisar diante dessas situações. Tá? O pitch é um ótimo cartão de apresentação, gente. Vocês certamente vão ser instigados a fazer isso ao longo da carreira de vocês. E no Projeto Síntese a gente quer ideias, a gente quer cabeças e a gente quer pessoas, né? Então nada melhor do que usar essa ferramenta para mostrar o que vocês têm de melhor. Total.
Só ressaltando as informações, nosso processo seletivo vai ter as inscrições abertas do dia 22 ao dia 5 de março, ou seja, né, da segunda-feira agora até a quarta-feira da semana que vem, se não me engano, dia 5. 2 semanas. Isso. Aí vai ser esse momento que você vai entregar para o nosso e-mail, né, o síntese@fat.uerj.br, o seu currículo e seu histórico. Aí depois a gente vai avaliar e no dia 9 vamos divulgar os aprovados dessa primeira etapa e vamos começar a segunda etapa, que é o pitch e a entrevista, dos dias 10 a 12 de março, e a resposta final sai no dia 15 de março. E o pitch são 3 minutos. Não se torture com esse negócio do pitch, tá? Você quer fazer parte do projeto Síntese? Manda seu histórico, manda seu currículo pra gente. A gente vai fazer um contato de você, independente de qualquer coisa, a gente vai dar sempre um retorno. Você já sabe que as inscrições acabam numa sexta-feira, dia 5 de março. Na semana seguinte, a gente já vai fazer esse contato e no final da semana seguinte, de 10 a 12, a gente está prevendo essas datas para as entrevistas e apresentações. Então você já vai se preparando que o teu horizonte de prazo é ter uma apresentação pronta lá para o dia 10 a 12. Tá? A sugestão a gente vai divulgar um edital lá na página da UERJ. A gente vai começar a divulgar e tem esses detalhes. E aí busca lá na página da FAT, tem lá o www.fat.uerj.br/síntese. Na página da FAT, fat.uerj.br, você encontra um link dentro de grupos de extensão Projeto Síntese. Então você já pode ver um pouco do que a gente faz, quais assuntos a gente está envolvido. Isso para te dar uma ideia, mas de longe a sua ideia não tem que estar lá na página. Pode ser algo novo, pode ser algo diferente. Tá? E a gente quer ver o que vem por aí. A gente está numa expectativa muito boa. É isso aí. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Nossas redes sociais estão aí, né? Nosso Instagram, @Projeto Síntese UERJ. No Facebook também, procurando Projeto Síntese, vocês encontram. E o edital eu vou liberar ainda hoje, caso vocês estejam com alguma dúvida, o edital tá lá, vai estar lá para esclarecer qualquer coisa. E estamos disponíveis nas nossas redes para atender qualquer dúvida. O Instagram tá aí. Só falar. Isso aí. Eu acho que a gente encerrou por hoje, não é? É isso aí. Tem alguma dúvida, alguma coisa que surgiu? Vocês podem também usar depois, fazer contato comigo, enfim, a gente bater mais papo. É isso aí. Tem muita coisa que a gente pode explorar em live. Eu gostei bastante desse formato. Legal, legal. Mas é isso, eu vou encerrar por hoje. Nosso tempo até tá extrapolando um pouquinho. Mas muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente para esse bate-papo. E obrigada a todos que estiveram aqui, né? Que passaram por aqui, deram um oi pra gente. Obrigado aí, pessoal. Vi muita gente aí, vi muita gente da UERJ, fora da UERJ. Boa noite para todo mundo. Beijão. Boa noite.